Você sabe fazer um orçamento de instalações elétricas corretamente? Que tal então se você ganhasse um arquivo em Excel, uma planilha, que você colocasse todos os valores nessa planilha e ele te desse exatamente o que você quer referente ao orçamento que você precisa entregar para o seu cliente, ou se você está aprendendo agora, se você está iniciando agora como autônomo, já tem uma visão global sobre como elaborar um orçamento. É exatamente isso que eu vim falar para vocês hoje. Eu vou apresentar esse vídeo e durante o vídeo eu vou te apresentar uma planilha que é no Excel e você vai poder fazer download dessa planilha também, que está show de bola, espetacular. Tenho certeza que você vai gostar, tá? Então vamos fazer o seguinte, eu vou começar aqui e eu vou entrar numa apresentação no PowerPoint para vocês entenderem qual que é o objetivo dessa nossa palestra, e ao longo da nossa aula nós vamos conhecendo as ferramentas e a visão do Everton Moraes, eu como profissional da área de um pouco mais de 10 anos na área de treinamentos e já há 15 anos trabalhando na área de instalações elétricas, mais precisamente a manutenção. Mas vamos direto ao assunto, né? Então vamos lá. Bom, seja novamente bem-vindo aqui ao nosso vídeo sobre orçamento de instalações elétricas. E nesse vídeo de hoje, esse exato vídeo, você vai ter a visão de como que um orçamento pode ser o diferencial na sua carreira como autônomo. Não importa se você está começando agora ou se você já é um autônomo. Muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que seguem o blog Sala da Elétrica, eles acabam me mostrando que existe uma dificuldade muito grande em fazer um orçamento. E fazer um orçamento pode ser que seja realmente difícil, mas às vezes não é tão difícil assim. Às vezes é simples. E uma dificuldade que você tem, que você pode ser que você tenha, ou você vai ter futuramente, é concorrer com as pessoas que se dizem profissionais da área, mas são de maneira desqualificadas. Aliás, já quero antecipar agora, eu gostaria até que você deixasse um recado aqui, algum comentário sobre a sua visão sobre essa concorrência desleal que tem no mercado de trabalho para o eletricista autônomo. Mas vamos direto ao assunto aqui, ó. Vamos falar de orçamento de instalações elétricas, correto? Então vamos começar aqui. Meu nome é Everton Moraes, eu sou engenheiro eletricista. Eu me formei no Senai com 14, 15 anos lá como eletricista de manutenção. Também fiz um curso técnico em mecatrônica e toda a minha estadia na área de elétrica, vamos dizer assim, toda a minha carreira profissional foi embasada no alicerce da manutenção elétrica. E como todo bom eletricista, né, então eu acabei atuando em alguns momentos como autônomo também, prestando serviço, e a maior dificuldade que eu tive foi exatamente orçamentos. Então, é isso que eu quero que você não se preocupe, é o problema que eu quero que você não tenha. Eu já passei por isso, eu sei quais foram os problemas que eu enfrentei, e eu quero que você não passe por esse mesmo problema que eu passei, tá bom? Então vamos lá agora, ó, orçamento de instalações elétricas. Bom, uma boa notícia, eu quero já começar aqui dando uma boa notícia para você, que é o eletricista ele tem um trunfo na mão. Essa planilha que você está vendo aqui, ela é uma planilha que eu tirei, um pedaço, na verdade, da planilha que eu tirei do Excel, do Sebrae, e ela reflete pra gente a taxa de sobrevivência das empresas aqui no Brasil. Essa pesquisa ela foi publicada em 2013, tá? Então, a gente pode observar que dentro do segmento construção, né, construção civil, construção, nós temos que instalações elétricas, ou seja, empresas voltadas para o segmento de instalações elétricas, são as empresas que mais, são as empresas que dentro do nosso ramo têm mais sucesso. Então, como assim? Ó, só para você ter uma ideia, ela está em terceiro entre as empresas que têm a taxa de sobrevivência dos 2 primeiros anos maior. Logo, com 76%, empresas de instalações elétricas mostram ser uma oportunidade de negócio muito grande. E se você me segue, se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é um profissional da área, e é através desse conceito que eu quero trazer para você a ideia de poder se profissionalizar de forma autônoma e, quem sabe, até um dia abrir até uma empresa e ficar trabalhando somente com esse segmento, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui, ó. A primeira pergunta que a gente se faz é como orçar? Como que eu vou elaborar meu orçamento? Como que eu vou apresentar meu orçamento para o meu cliente e como que meu cliente vai enxergar esse orçamento, né? Então, vou colocar aqui as 3 formas mais sucintas, vamos dizer assim, mais vistas no mercado, que é
a forma por pontos, ou seja, eu mensuro o preço do meu serviço através da identificação de pontos dentro da empresa não, né? Mas dentro do ambiente onde eu vou fazer a instalação elétrica. Tá? Uma coisa que é importante você já observar agora é o seguinte, quando a gente fala de instalação por ponto, de orçamento por pontos, eu estou dizendo que eu vou precificar por ponto de iluminação e ponto de tomadas. Então, vamos supor que você definiu, através dos cálculos que você fez para trabalhar e para orçar para o seu cliente, que o seu preço por ponto é de R$30 por ponto. Claro, talvez seja um valor baixo, mas tudo bem. Só para um exemplo aqui. R$30 por ponto. E aí, de repente, você começou a fazer uma analogia de ambiente onde eu vou trabalhar, quantidade de pontos para poder precificar R$30. Como assim? Se você chegar num local onde eu tenho, por exemplo, um galpão cheio de tomadas e você cobrasse R$30 por ponto, talvez seria injusto para o seu cliente. Então você cobraria menos, 25, R$20 por ponto. Agora você vai num outro cliente, numa residência, e aí você tem, por exemplo, você consegue evidenciar que naquele local você tem poucos pontos de tomadas e se você cobrasse por ponto ficaria inviável. Mas mesmo assim você se acostumou a cobrar por ponto, você vai cobrar por ponto. Aí você vai lá e fala assim, eu tenho que colocar, em vez de R$30, vou colocar R$50, porque se eu cobrar menos que isso, vai ser um prejuízo para mim. Então, olha só como a sua forma de precificar muda em função do quê? Em função do ambiente onde você vai estar fazendo a mensuração do seu preço, vamos dizer assim. Por que eu estou batendo nessa tecla? Né? Porque muita gente trabalha com esse método de cobrança por ponto. Eu não gosto, sinceramente eu não gosto porque você não consegue mensurar corretamente. Pelo menos eu, quando eu trabalhei como autônomo, eu não conseguia mensurar corretamente e toda vez que eu visitava um cliente ou uma residência para fazer um orçamento, eu ficava me perguntando, poxa vida, será que eu vou ter muito trabalho, menos trabalho aqui, são poucos pontos, mas eu já vendi um serviço para uma pessoa conhecida desse novo cliente e aí é onde entra o problema. Olha só, imagina que você vende uma instalação elétrica, um serviço de instalações elétricas para um cliente 1 e cobrou R$30. Para o cliente 2, você vai lá e fala, vou cobrar R$20 porque é justo. Se esse cliente 1 conhece o cliente 2 e aí eles se conversam, a conversa é a seguinte, quanto que o Everton cobrou de você? O Everton cobrou R$20. Nossa, ele cobrou R$30 de mim. Mas é um absurdo, ele me roubou. E na verdade não é isso. Na verdade você cobrou R$30 porque a quantidade de pontos lá era menor e o trabalho que você teria para fazer era maior. Não é verdade? Então, quando você faz esse tipo de mensuração de orçamento, o que vai acontecer é que você pode ter problemas relacionados ao seu cliente estar comparando o que você fez para ele como orçamento com um outro cliente. E aí ele vai querer, de repente, conversar com você e você vai ter que justificar, ou já deixar isso muito claro no orçamento que você entrega logo de início para ele, mas você vai ter que justificar que a quantidade de trabalho exercido naquele local era inviável você cobrar menos do que o valor que você cobrou. Mas é um trabalho desnecessário, uma briga desnecessária que você tem que ter. Tá? E aí eu posso ter também uma cobrança por metro quadrado. Cobrança por metro quadrado, na verdade, é também uma situação onde existem os dois lados da moeda. Eu vou falar mais dela daqui a pouco. E uma terceira situação é a cobrança por taxa horária, né? Que aliás é a que eu mais gosto e é a que eu aplicava e ainda aplico quando eu preciso fazer algum serviço de instalações elétricas. Bom, no próximo slide nós temos o seguinte, né? Então por ponto é o que eu falei para vocês. Quando a gente observa uma residência e começa a fazer análise de quantidade de pontos, eu tenho que ser justo comigo e com o meu cliente. Então eu tenho o problema que a gente observou, que é de repente ter que justificar que o valor de R$32 é em função de ter uma quantidade X de pontos e se eu cobrasse menos ficaria inviável. Não é legal fazer esse tipo de observação, mas eu teria que fazer em alguns casos quando eu aplico a visão de orçamento para dentro de uma instalação onde eu vou cobrar por pontos, tá? Bom, vamos abordar agora aqui os metros quadrados. Quando eu falo de cobrança por metros quadrados,
Eu tenho um problema muito sério que eu vou cobrar por metro quadrado, e da mesma maneira que com ponto, algumas coisas não pode entrar dentro do conceito orçamento por metro quadrado ou orçamento por ponto. Como assim? Imagina que você vai fazer a instalação completa da residência, inclusive o padrão de energia. Você vai ter que cobrar o padrão de energia à parte. Tudo bem? Você vai ter que cobrar o padrão de energia à parte. Se você vai instalar uma hidromassagem, você vai cobrar a hidromassagem à parte. Se você for cobrar uma instalação, mas não sei, por exemplo, você vai numa chácara e você vai fazer a rede elétrica do quadro de alimentação até o quadro de disjuntores, perdão. Você vai ter um trabalho que você não vai cobrar por ponto ali, senão não faz sentido. Você vai cobrar como? A parte também. Então, observe que algumas coisas, quando a gente trabalha por ponto ou por metro quadrado, não encaixa muito bem no orçamento. Eu tenho que ficar listando ali o que é, como é, por que eu fiz daquele jeito, e isso se torna inviável. Quando eu falo de cobrança tanto por ponto quanto por metro quadrado, eu posso ter um segundo fator também, tá? E esse segundo fator é se é uma instalação nova ou se é uma reforma. Quando eu falo de uma reforma, eu estou falando de retrabalho, eu estou falando de local, às vezes, que já tem pessoas circulando ali, morando, sei lá. Então, é uma situação complicada, porque eu tenho que cobrar mais caro porque eu vou ter mais trabalho. Mas você vai ter mais trabalho? O que implica ter mais trabalho? Em mais tempo de execução, não é isso? Então você vai cobrar mais caro. Quando é uma instalação nova, aí você consegue cobrar um valor mais baixo. Quando você cobra um valor mais baixo, você consegue ganhar um pouco mais liberdade ali junto com o seu cliente. Você tem um local melhor para trabalhar. Você não tem, às vezes, circulação de pessoas, de público naquele local e assim por diante. Então eu tenho duas tratativas ali para quando eu cobro por metro quadrado e por ponto. Agora, por último, e aliás é o que eu acho mais legal, mais eficiente, é a cobrança por taxa horária. Até escrevi aqui nesse slide assim, ó, a melhor maneira de você elaborar um orçamento é pensar na remuneração de um profissional da área. Ou seja, de um eletricista, de um eletrotécnico e assim por diante. E aí eu continuo assim, ó, ou quanto você espera possuir como remuneração pelo seu trabalho que você vai prestar. Bom, uma coisa é certa, né? A ideia de complexo versus preço cobrado acaba ficando bem mais concisa para você. Como assim? Imagina que agora você vai cobrar por hora, tá? Você vai cobrar por taxa horária. E aí você começa a observar que, esse lugar aqui, ó, é mais complexo, né? Se é mais complexo, eu consigo mensurar. É claro que eu preciso já ter um pouco de experiência para conseguir mensurar dessa maneira. Mas eu falo assim, eu tenho vou demorar mais tempo para para executar essa tarefa. Vou executar em 1h30 a mais por dia. Eu vou executar em vez de 3 dias, vai ser 6 dias e assim por diante. Então, o que acontece? Eu tenho todo um sistema que vai me ajudar a chegar para o cliente e falar, eu vou cobrar de você por taxa horária. Vamos supor que fosse um valor de R$25 a hora. Quando eu especifico dessa maneira, eu fujo do conceito de ter como eu posso te dizer? De ter que precificar porque tem ou não reforma a ser feita, se tem mais ou menos pontos e assim por diante. Por que eu não preciso me preocupar com isso? Porque você vai se preocupar sim, mas você vai se preocupar para você calcular quanto tempo você vai levar para executar aquele serviço. Então você vai assim, eu demoraria 4 horas, porque é uma reforma, porque é uma instalação nova. Eu demoraria 8 horas, porque é uma reforma. Então você consegue mensurar, ser justo com o cliente e justo com você. Tá certo? Bom, vamos lá então. Continuando aqui, nós temos... Aí é até bacana falar sobre ser eletricista autônomo com você que está aí acompanhando o meu trabalho, acompanhando a sala da elétrica, porque assim, eu gosto muito dessa nossa profissão e eu sei dos benefícios que ela traz pra gente, de maneira com que, se você decide realmente ser um autônomo, se você decide realmente estar presente na sociedade como um prestador de serviço dessa área de eletricidade, você pode ter certeza que o início, se você já é autônomo, você pode até comentar aqui embaixo e me responder se eu estou errado ou não. Mas o início
é de fácil acesso, ou seja, eu consigo ter acesso à profissionalização como autônomo, sendo eletricista, com poucos custos iniciais. O valor que eu tenho inicialmente para investir não é tão alto assim. Claro, comparando com outras profissões do mercado, tá? Você não precisa de um espaço físico inicialmente, ou você precisa de um espaço físico muito pequeno para você guardar suas ferramentas, ter um telefone lá, uma mesa, uma cadeira, para você ter o seu mini escritório inicial. Claro que depois você almeja alto, vai pensar lá na frente e vai conseguir ter uma empresa aí com vários funcionários aí, se Deus quiser. Bom, outra coisa também interessante é que permite você utilizar o seu tempo vago, o seu tempo inicial vago, vamos dizer, final de semana, extra horário de trabalho, se caso você trabalhe em outra atividade, para você realizar as atividades e você ir vendo e de repente experimentando no mercado, ver se é isso mesmo que você quer, ver se é isso mesmo que você precisa, se vai fazer sentido para você ser ou não autônomo. Então eu tenho essas facilidades aí e sem um custo inicial alto, esse é o primordial, o mais interessante de todos, tá? Bom, continuando aí, nós temos o seguinte aqui, ó. Vamos falar agora de 3 aspectos aqui que eu não posso deixar para trás de maneira alguma, tá? Por exemplo, o primeiro é você é seu chefe. Quando a gente fala que você é seu chefe, eu estou dizendo o seguinte. Você tem que entender que quando você traz para o conceito vou me tornar autônomo, você tem que entender o seguinte, ó. Primeiro, você tem como atividade ali executar as atividades profissionais que você tem, não é isso? Você vai gerenciar o seu negócio, tá certo? Mas para tudo isso aí, você tem custos, gastos que você vai ter mensalmente ou anualmente, dependendo dos impostos, assim por diante também, que você precisa ter uma visão muito ampla do que você está fazendo. Vamos supor, por que eu coloquei aqui você é seu chefe? Porque muitas pessoas começam como autônomo e na hora de fazer um orçamento, simplesmente faz um orçamento aleatório. Agora, imagine se amanhã você pega um resfriado e você precisa chamar um profissional para executar a atividade. Vamos supor que você não pode parar. Você não pode parar porque senão você não monetiza, não é isso? Então você ficou doente, Deus me livre e guarde, tomara que não aconteça isso com você, mas você precisou chamar uma pessoa para de repente atender um dos seus clientes, ou 2, 3 clientes seus. Você vai ter que pagar esse funcionário que você subcontratou. Então, pensa que você é seu chefe. Então, toda vez que você sai para trabalhar, você está pagando o seu salário. Você está pagando o seu salário, mas você é dono do seu próprio negócio também. Você é o seu negócio, no início, pelo menos. Então, você tem que pagar o seu salário, mais um valor que é o lucro da sua empresa. Então você tem que pensar dessa maneira. Você já tem que começar pensando desse jeito, tudo bem? Bom, eu sei que você deve estar pensando, de repente, em valores aí de concorrência desonesta e tudo mais, mas a gente vai chegar lá também, tá bom? Bom, segundo ponto importantíssimo, né? Ó, faça parcerias estratégicas. O que é fazer parceria estratégica? É você ter em mente que quando você entra no mercado de trabalho como autônomo, algumas coisas que acontecem no seu dia a dia o profissional que às vezes concorre com você no mercado são desqualificados. Então tem os profissionais da construção civil que muitas vezes, o vulgo pedreiro lá, então tem o pedreiro que trabalha como pedreiro e aí ele acaba sendo eletricista também. Ou muitas vezes esse pedreiro que trabalha, ele atua com a construção civil, só que ele passa o serviço para um outro eletricista. Esse eletricista, normalmente, é um conhecido dele que nem sempre tem qualificação suficiente para estar exercendo a atividade, né? E aí o que eu quero que você entenda? O que é fazer parcerias estratégicas? É você chegar e fazer parceria com o pedreiro, com o gesseiro, ou seja, você pedir auxílio desses profissionais para te indicar para alguns serviços e oferecer, obviamente, para esses profissionais aí que te indicaram uma comissão em cima do que você vai ganhar. Tudo bem? Então você monetiza ele também, coloca, obviamente, de repente isso aí no orçamento, mas você consegue monetizar a sua mão de obra, tá bom? Outra coisa, o gesseiro, pedreiro e assim por diante. Outra coisa, casa de material de construção, então os depósitos. Então quando você chega numa casa de material de construção, você pede pro
para a pessoa lá deixar os seus cartãozinhos lá junto com aqueles 1000 cartões de eletricista que já tem lá. Então o que vai acontecer? Você vai sofrer um pouco com isso aí, porque raramente alguém vai pegar, né? O bate-papo ali no balcão com o dono da casa de material de construção é o que é válido. Às vezes o cartãozinho o cliente nem vê. Então o cara chega lá no balconista e fala assim, oh, você não conhece ninguém que mexe com elétrica? O cara fala, conheço, tem um cara aqui, tem outro ali e tal. Ou senão ele vai indicar uma pessoa que já tem afinidade. Agora você pode chegar, por exemplo, e fazer uma parceria com essas pessoas, oferecer uma comissão em cima de um serviço que ele indicar e assim por diante. Então, todo o serviço todo relacionamento que você vai criando com seus possíveis parceiros é importante para você, tá bom? Outra coisa também pense grande. Você tem que começar agora imaginando que você vai ter uma empresa de prestação de serviço com 20, 30, 40 funcionários. Só vai dar certo se você quiser que dê certo, tá certo? Bom, então olha só, você tem que pensar que o seu negócio, ele pode de repente estar iniciando agora, só que a possibilidade de você crescer, eu mostrei agora há pouco para vocês, no segmento construção, instalações elétricas, está em terceiro lugar das empresas que mais conseguem ter sucesso nos 2 primeiros anos. Passou dos 2 primeiros anos, você já está laceado, você já apanhou bastante, você já consegue administrar uma construção mais sólida de alicerces para os anos seguintes. Tá? Então os 2 primeiros anos são os anos mais críticos do seu negócio, tá bom? Pois bem, vamos voltar aqui para a apresentação então. Olha só. Bom, o que deve ter um orçamento e o que no orçamento realmente é importante, tá certo? Eu vou falar de alguns pontos aqui do orçamento, mas são pontos cruciais. Então, olha só, quando a gente fala de pontos mínimos obrigatórios, a gente pode começar, por exemplo, com formatação do preço. O que é formatação do preço? É o que a gente já falou até agora, que é cobrança por ponto, por metro quadrado ou por taxa horária. Tá bom? Então, como que você vai cobrar? Deixe claro isso para o seu cliente. Coloque valores. Deixe nem negrito na sua proposta de orçamento. Tá? Então, 2. Deslocamento. O que é deslocamento? Translado que você faz entre o seu escritório, residência, não sei, até o seu cliente. Se você desloca 60 km para chegar no seu cliente, você precisa cobrar dele esse valor. Ele tem que pagar isso para você. Esse translado aí, você está gastando combustível, está deteriorando o seu veículo. Então, tudo isso é muito importante. Então, você tem que colocar e deixar nítido no orçamento que você está colocando uma parte que é deslocamento. Por quê? Eu vou falar para você aqui o seguinte. Não existe cliente nenhum que não vá te pedir um desconto. Essa é a grande verdade. Então, você tem que separar tudo que é serviço. O que você vai cobrar pelo seu serviço? Eu vou cobrar por valor hora, por exemplo. Eu vou cobrar R$ 38,00 a hora. Um exemplo, tá? R$ 38,00 a hora. E aí, o que eu vou começar a analisar? Falar assim, poxa, R$ 38,00 por hora, beleza? Eu quero negociar com o Everton lá, porque acho que R$ 38,00 por hora tá caro. Só que aí eu separei R$ 38,00 por hora, a quantidade de horas que eu vou gastar e o valor total. Tudo bem. Deslocamento, eu não posso mexer no deslocamento. Não posso, porque o deslocamento eu vou gastar de qualquer jeito. Gasolina eu vou gastar teoricamente o pneu do meu carro, o óleo que tem dentro do meu sistema de mecânica, assim por diante. Então, tudo isso eu tenho deteriorização ao longo do tempo. Tenho que estar contando com esse tipo de coisa, tá? Outra coisa aqui, material. Como assim? O material vai ser de fornecimento do cliente ou do eletricista. Então, se você vai colocar o material na obra, você tem que descrever separadamente também no orçamento quais são os materiais, como serão os materiais e a quantidade do material que você vai estar utilizando também. Tudo muito bem descrito. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, porque o cara não pode pedir desconto em cima de valor do material. Tá ok? Outra coisa também é que você vai colocar a quantidade de materiais, quais são os materiais necessários, mas se acontecer algum imprevisto, você esquecer de alguma coisa, você esquecer de algum material, você tiver um imprevisto de ter que comprar mais algum outro acessório, você consegue justificar para ele, falar, não, mas eu não tinha contado com ele no meu orçamento ou algo bem próximo dessa realidade, tá? Bom, continuando aqui então. 4, compromisso. Como assim compromisso?
você vai colocar lá, forma de pagamento e precificação da sua mão de obra, ou seja, você vai negociar ali como que vai ser realizado o pagamento, se vai ter você vai iniciar o serviço com algum sinal ou não, se você aceita o pagamento em 30, 60 e assim por diante. Então tudo isso você vai estar mensurando. Aliás, um ponto interessante que eu toquei aqui, se você aceitar parcelar o pagamento do seu cliente em 30, 60, 90, não se esqueça que você tem que contar que esse dinheiro que você estaria recebendo em 30, 60, 90, poderia estar aplicado, e a aplicação desse dinheiro poderia te dar rendendo, por exemplo, 7% ao mês, vamos supor. 0,5% ao mês, 7% é muito, né? 0,5% ao mês. E aí, esse 0,5% ao mês aí você vai colocar na proposta também e nesse parcelamento que ele te passou, viu? Tá bom? Então, continuando aqui, ó. Outra coisa, assinatura. Quando você tem a assinatura, é até uma sacada bacana para prestadores de serviços aí, quando você tem uma assinatura, você pede para o seu cliente assinar, tudo mais, aquele orçamento, existe um comprometimento maior dele, psicologicamente, tá? Mas existe um comprometimento maior em realmente cumprir o que está dito ali naquele papel, tá bom? Bom, por enquanto, essa é a apresentação com o início sobre o orçamento, e eu vou mostrar para vocês agora um software que eu tenho que é simplesmente fantástico, vocês vão gostar bastante desse software. Na verdade não é um software, é uma planilha no Excel, e vocês vão ter ela para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui, deixa eu sair dessa apresentação. E eu vou mostrar para vocês essa planilha que está simplesmente fantástica. Bom, essa é a planilha aqui, que é o software, na verdade é a planilha que eu falei para vocês. E aqui nessa planilha ela tem um conceito bastante simples de ser manipulada. Ela vai ser composta de 3 etapas, por enquanto tem 2 já prontas, depois eu vou estar colocando a terceira etapa. Essa planilha aqui, eu vou até mostrar, vou até colocar aqui assim, bom, depois eu vou colocar aqui versão 1.0 e aí depois eu lanço a versão 1.1 para vocês também terem aí no download, tá bom? Bom, então olha só, a primeira é preencher os dados, segundo, conhecer o valor que você merece por hora, e a terceira vai ser imprimir o seu orçamento. Mas vamos com calma, né? Eu clico aqui no acesse aqui e ela me traz para essa página. Então, primeira coisa, aliás, pessoal, vamos supor que você pegue essa planilha e você não entenda algum dos tópicos aqui futuramente. Eu vou explicar cada um deles, mas você não entende algum dos tópicos. Se você clicar aqui nesse ajuda, aqui do lado, ó, ele te mostra, eu vou até dar um zoom aqui para você ver, ó, indique aqui o valor do salário desejável com base na sua expertise e referente ao salário base na região onde você deseja atuar. Então tá tudo bem explicado para você entender sem... Ops, tirei o zoom aqui, né? Bom, para você entender exatamente o que cada um dos campos significa, tá bom? Por exemplo, primeiro, informações básicas para o cálculo. Primeiro, salário do eletricista. O que isso simboliza? Salário do eletricista basicamente é o que você deseja receber, como você deseja ser remunerado pelo serviço que você vai fazer dentro de um mês. Então, dentro de um mês, quanto que você acha que o eletricista merece ganhar ou que ganha? Eu coloquei aqui 3 mil reais, é até pouco isso aí, eu acho que deveria ser mais, ou porque 4 mil reais. Então, 4 mil reais é o salário de um eletricista que está no mercado aí, fazendo o trabalho dele no dia a dia, e é um salário que você vai ver depois que é até baixo também. Mas tudo bem, não tem problema. Bom, carga horária mensal. Ah, Everton, minha carga horária mensal é de 220 horas, porque eu trabalho todo dia da semana, Calma, que eu quero que vocês entendam o seguinte. Ó. O que é esse valor de carga horária mensal? Bom, é o seguinte, ó. Você tem que imaginar que a sua atividade, você vai trabalhar sim, que a ideia é você trabalhar todos os dias da semana, durante todo o mês, só que o mais interessante é que você não vai trabalhar 100% desse período que você está desejando. Você vai ter uns momentos que você não vai ter, por exemplo, atividade. Então, qual que é o valor da carga horária mensal real que você trabalha? Eu sei que é 220, mas sei lá, 150 horas aqui eu trabalho no dia a dia, mês a mês aí, né? Então,
Então 150 horas e as outras 70 eu estou procurando novos clientes, ou eu estou fazendo marketing do meu produto, ou algo do gênero. Então eu quero uma ociosidade aí de 70 horas. Não é ociosidade, porque você vai atuar com outras funções aí na sua empresa, né? Com você como autônomo, mas 150 horas efetivas de trabalho mensal aí. Vamos pôr 170 aqui, que 50 horas para fazer o que você tem que fazer de contatos com clientes, é bom já está ótimo. Bom, aí aqui embaixo, né, ó, agora é aquela ideia de pensar grande, pensar lá na frente. Bom, nós temos um campo aqui que é benefícios e impostos mínimos a serem considerados. Eu fiz uma lista aqui de mais ou menos o que nós queremos no dia a dia e o que é importante para a gente, tá? Então, você vai pagar INSS? Sim ou não? Clica aqui, ó, né? Ativa ou desativa o cálculo com o INSS, tá? Você vai querer contar com o FGTS? Você vai considerar no seu salário o FGTS? Sim ou não? Para você considerar com o FGTS, eu coloquei aqui 8% do salário, que é mais ou menos isso. Mas é claro, é um roteiro para você ter um guia para você começar a definir o seu horário, tá? A sua taxa horária. 13º salário. Você quer ter um 13º salário? O que isso significa, pessoal? Você é o seu funcionário. Quer dizer, você é seu funcionário, mas vamos melhorar essa frase. Você é seu chefe, não é isso que está naquela apresentação que eu acabei de mostrar para vocês? Então, você tem que imaginar que você quer ter o seu 13º salário. Claro, se você não quiser, você pode desmarcar aqui. Ó. Então, você tem que considerar que durante o ano, você vai chegar no final do ano, você quer ter um valor a mais que é referente a um salário a mais que você precisa, que é o seu 13º salário, tá? Férias remuneradas, você vai querer contar com uma férias não remunerada, você tem que contar que em um período lá de 20 dias ou um mês, você quer descansar dentro do ano. E você tem que descansar tendo dinheiro para isso. Né? Que senão você não vai parar de trabalhar. Então, você colocando aqui, o sistema aqui dessa planilha vai acrescentar no cálculo de horas um valor que é referente a um percentual que se você ir policiando, você vai conseguir juntar um dinheiro para você conseguir, de repente, lá na frente, tirar uma férias, né, remunerada, tá bom? Imposto de renda você vai pagar? Sim, vai pagar. Bom, mas se você não pagar, você desmarca aqui, tá bom? Mas vamos ver que você chutou aqui menos do valor mínimo. Não, é difícil, você não vai fazer isso, acredito que não. Que eu acho que é 1.800 e pouco, se eu não me engano. Agora não estou lembrando de cabeça o valor mínimo para imposto de renda. 1.700 e pouco, uma coisa assim. Mas eu tinha pesquisado, foi até com base nesses valores que eu construí a tabela aqui para descontar o imposto de renda. Você quer contar com o imposto de renda? Sim, você quer, porque você não quer cair no leão, não quer ter problemas. Depois que você vira empresa, CNPJ, é um problema isso aí, tá bom? Então, ó, imposto de renda eu vou marcar. ISSQN, virou empresa? É autônomo? Então você paga imposto sobre serviços de qualquer natureza, que é o tal do ISSQN, que é um valor, um imposto que você paga para a prefeitura pelo exercício do seu serviço. Tá? Então eu coloquei aqui os valores sobre o ISS. Agora o ISS, eu posso selecionar aqui, ó, quantos por cento que eu tenho aqui para ser calculado? 1, 2, 3, 4 ou 5, que é o que normalmente nós temos. Aqui, o INSS, eu tenho o valor de 11% ou 20%, tá vendo? Você pode selecionar, vou colocar aqui 11% porque é o normal. 20% é para quando a gente é empresa e contrata alguém, aí eu pago 20%, que é o acúmulo de 11% do que eu tenho que reter na folha, mas é bom, é uma bagunça danada, isso aí você vai aprender quando você virar um empresário, tá? Bom, aqui é uma das partes mais importantes da nossa planilha, que é despesas a serem consideradas, tá? Então, esse ponto eu quero que você observe que quando a gente fala de despesas, você tem que pensar em tudo. Eu disse tudo, não. Tudo! É isso mesmo. Então, aluguel, então vamos voltar para a planilha agora. Ó. Por exemplo, item 1, aluguel do seu escritório. Ah, eu estou fazendo na minha casa. Tá, você vai fazer na sua casa, seu escritóriozinho lá. Mas você já tem que começar a imaginar que essa sua casa, ela já representa um ambiente onde você precisa estar despendendo um tempo naquele local, e aquele local fica exclusivo para a sua empresa. Então você tem que colocar aqui, por exemplo, ó, sei lá, eu já tenho minha casa, então eu vou colocar só R$50 aqui. Então é R$50 que eu vou considerar como aluguel do meu escritório, que é a minha própria casa, eu estou pagando para mim mesmo, teoricamente, tá? Mas é claro que a gente vai colocar aqui, sei lá, 700, 800, 1.500. Se eu vou pôr R$100 aqui, ó, de aluguel, que é o aluguel da minha própria residência. Energia, água, luz, telefone, eu gasto R$150, por exemplo, de internet,
telefone, água e assim por diante, tá bom? Depois, manutenção de equipamentos e suporte. O que isso significa, pessoal? Até coloquei aqui uma observação que é bastante... para vocês não se confundirem, ó. Considere gastos... Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom, ó. Considere gastos como assistência técnica, seja para instalação de programas, configurações, formatação, etc. De computador, né? Isso aqui na verdade é o exemplo. Ainda que seja você mesmo quem faça o serviço, deve ser considerado, pois quando estiver fazendo estas atividades, se ausentará, então, de fazer a atividade principal, que é ser eletricista, né? Ou ser autônomo. Lembre-se também de eventuais despesas com suporte técnico e mensalidades quando houver. Então, quando houver algum tipo de ação que envolva suporte técnico, manutenção de equipamentos, algo do gênero, você vai colocar aqui, tá bom? Então, na verdade, esse aqui, ó, e outra coisa, né? Esse aqui são despesas a serem consideradas de maneira de caráter mensal, tá bom? Então vou colocar aqui despesas mensais. Aluguel mensal, energia, água, telefone é mensal, manutenção de equipamentos é mensal, material de consumo de escritório. Então vou até colocar aqui depois, tá protegido aqui as células. Depois eu vou colocar aqui assim, ó, despesas mensais a serem consideradas. Deixa eu já colocar aqui agora que eu consigo dar uma revisão aqui, desproteger a planilha, vou colocar. Vou até colocar aqui assim, ó, despesas mensais a serem consideradas. Vou salvar aqui. Dados. Revisão. Proteger planilha. Vou colocar aqui, ó. Beleza. Só para já deixar disponível para vocês logo de cara aqui, ó. Já vou sair daqui deixando essa planilha disponível para vocês, tá bom? Então, despesas mensais aqui, ó, 100, 150, manutenção mensais, ó, material de consumo de escritório, R$50, folha de sulfite, caneta, lápis, grampo, elástico, apontador, sei lá, ou algo do gênero, tá bom? Aqui, material de consumo de escritório, R$50, já foi. Depreciação de ferramentas. Isso aqui é importante. Olha só. Como é que eu calculo depreciação de ferramentas? Vamos supor que você... Aliás, tem uma observação ali também que vai explicar direitinho. Vamos supor que você tem equipamentos, ferramentas. Multímetro, chave de fenda, alicate. Sua caixa de ferramenta inteira, vamos supor que ela valha... Ela está valendo, R$1.000, sua caixa de ferramentas. Vale R$1.000. E você sabe que ao longo do tempo as ferramentas vão quebrando, o multímetro você vai ter que trocar, e assim por diante. Então você vai gastar, vamos supor que você troca de caixa de ferramenta a cada, sei lá, 3 anos, tá? É R$1.000. Então você vai fazer uma conta simples, né? Vou fazer uma conta simples assim, ó. Então vou abrir o calculador aqui rapidamente. Então eu falo assim, ó, R$1.000, né? Dividido por 36 meses, não é a cada 3 anos? Então 36 meses. Tá? Então, R$27 por mês eu tenho que ir guardando, porque daqui a 3 anos eu tenho que trocar minha caixa de ferramentas. Então, R$27 por mês que eu tenho que ir guardando. Então, despesas mensais aqui, por exemplo, ó, depreciação de ferramentas. Eu vou aqui, ó, R$30 mensal eu tenho que estar guardando para mim trocar minha caixa de ferramentas. Ah, mas tem computador também, tem a mesa do escritório, tem a cadeira, se você quiser ser bem detalhista, né? Mas o mínimo, o computador ali e as ferramentas tem que colocar, tá bom? Outras despesas, não sei, se você subcontrata um contador, por exemplo, para tomar conta dos negócios da sua empresa. Então você vai gastar com ele lá um salário mínimo, R$400 por mês. Sei lá, R$400 por mês, meio salário mínimo, perdão. E assim por diante. Então esse aí você vai ver, eu vou deixar zerado aqui. E aqui embaixo a margem de negociação. Então você quer ter uma margem de negociação, e aqui não é dos mensais, né? Mas assim, margem de negociação na sua hora, na sua valor hora, tá bom? Beleza, preencheu tudo aqui, né? Tá bonito. Você vai vir aqui, ó. Tanto clicar no avançar quanto vir aqui no valor hora, tá vendo? Ó? Eu clico em avançar e ele já vai te dar aqui assim, ó. Levando em consideração que você quer ganhar lá os seus R$4.000, né? R$4.000, não foi isso que a gente definiu? R$4.000 por mês.
você tem todos os custos que você já colocou, né? Então seu valor por hora vai ser aproximadamente R$ 42,02, já com a margem de lucro, que é R$ 7,00, 20% que eu coloquei. Aliás, 20% até é alto demais, né? Para colocar como margem de lucro. Eu vou colocar aqui 10% de margem de lucro, que aí fica um negócio mais real. Ó, então R$ 38,00 a nossa valor hora. Margem de negociação R$ 3,50, então você pode baixar R$ 3,50 abaixo desse valor aqui, perdão, R$ 3,50 abaixo desse valor aqui, tá? Ou seja, você pode chegar no valor de R$ 35,02. Abaixo de R$ 35,02 já começa a não valer a pena você trabalhar como autônomo, teoricamente. Por quê? Eu estou dizendo que eu não vou alcançar o meu salário de R$ 4.000, que eu estava objetivando no início. Então, os cálculos que essa planilha está fazendo está mostrando que eu precisaria ter um valor de no mínimo R$ 35,02 para pagar meus gastos, meus custos totais, e aí ainda assim conseguir ganhar o salário de R$ 4.000 que eu estava almejando, tá? Despesas mensais R$ 380,00, encargos mensais com salário aproximadamente R$ 1.573 e ainda te sobra os R$ 4.000 que você estava objetivando, tá certo? Então, na próxima vez que eu mostrar essa planilha para vocês, vai ter um novo clique aqui, vamos dizer assim, que trará para a gente a composição do orçamento, onde você vai poder imprimir o orçamento seu de uma maneira bem simples e você já poder imprimir, já vai ter o campo de assinatura, toda a parte de discriminação para você entregar para o seu cliente na mão. Tudo bem? Bom, um grande abraço, muito obrigado aí por ter compartilhado desse vídeo comigo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar o link para você fazer o download dos materiais da planilha e da apresentação em PowerPoint abaixo desse vídeo, e você pode então acessar aí e fazer o seu download já. Tudo bem? Um grande abraço, tchau. Tchau.